Fala investidores ou futuros investidores. Hoje a gente vai tratar sobre a história de pessoas de sucesso. Esse vai ser o primeiro episódio e nós vamos falar de nada mais nada menos que Warren Buffett. Na minha opinião, uma das pessoas mais fodas quando se trata de investimentos. O objetivo desse quadro é realmente dar histórias de pessoas que deram certo, que chegaram onde a gente quer chegar ou realizaram grandes feitos. Pois a gente vai entender agora a trajetória deles, a sua história, o que moviam ele, o que faziam eles chegar aonde chegaram e realmente entender a trajetória deles toda. Pois, na minha opinião, você entendendo história de outras pessoas que deram certo, você pode adaptar para a sua realidade para fazer você chegar aonde você quer chegar, de uma maneira mais fácil e mais simples. E eu sou o Caio Eduardo e esse é o Garoto Investidor. Antes de começar o vídeo, eu queria que você deixasse seu like, compartilhasse esse vídeo para seus amigos, familiares, para que eles possam realmente entender a história de pessoas de sucesso que chegaram aonde você quer chegar ou fizeram grandes feitos, para que eles possam aprender com ela e como foi a sua trajetória. Tá, então vamos pro vídeo agora. O Warren Buffett nasceu em 1930, mais especificamente na cidade de Omaha. Ele foi criado pela sua mãe Leila e pelo seu pai Howard Buffett. Ele também teve duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Ele é o irmão do meio. Ele também foi uma criança normal aos olhos da sociedade em si. Mas, falando sério, ele não é nada normal. Ele, com seus 6 anos, começou a ler livros. Ele pegou na biblioteca da sua cidade um livro chamado 1000 Formas de Você Fazer $1000. Esse foi o primeiro livro dele. Ele, depois de terminar esse livro, começou a realmente ser mais incentivado para poder começar a investir, começou a ter mais vontade. Ele começou a ler os livros da biblioteca do seu pai, que eram bastantes. Até que uma época ele chegou e zerou todos esses livros. Mas ele, com apenas 6 anos, começou a pegar 25 cents e ir até a loja do seu avô para poder comprar um engradado de Coca-Cola. Ele vendia cada Coca-Cola a 5 cents, dando para ele um lucro de 5 cents, que daria mais de $5 se fosse para converter para hoje. E ele pegava esse dinheiro cada vez, comprava mais Coca-Cola para poder ir revendendo, para que ele possa também fazer uma junção de dinheiro maior. Desde pequeno, o pequeno Buffett sempre foi muito interessado por livros e por números, ocasionando que na escola ele sempre foi uma criança que tirou grandes notas, boas notas, e também ele acabou lendo bastante livros, principalmente com a biblioteca do seu pai. Ele acabou devorando todos os livros que tinha lá, acabando que muitas das vezes ele teve que reler os livros que tinha lá já. O seu pai, pela grande crise que teve em 1930, acabou sendo demitido do seu emprego, tendo que abrir o seu próprio negócio agora. Então, o pequeno Buffett sempre teve muito contato com investimentos, tendo contato desde cedo, já pelo seu pai ser um corretor de investimentos. Então, ele teve um desenvolvimento com investimentos bastante ativo, pois ele via seu pai no dia a dia movimentando ações, comprando, fazendo bastante aquisições. Aos 11 anos, Warren Buffett foi pela primeira vez à Bolsa Norte-Americana e comprou a sua primeira ação. Ele comprou 3 ações para ele e 3 ações para sua irmã, tudo da mesma empresa. Eu vou deixar o nome aqui, pois o nome é meio complicado. Ele comprou a ação a $38, que convertendo para o valor presente de hoje vai dar mais $600. E isso com 11 anos, lembrando. Mas a ação que ele comprou, logo após a sua compra, tempos depois, ela acabou caindo e chegando a $27. Mas ele, como bom investidor, esperou a ação recuperar, fazendo ela chegar até $40, quando ele acabou vendendo elas. Mas, tempos depois, ela chegou a $200. E como o Warren Buffett já disse hoje, isso foi um dos maiores seus arrependimentos como investidor. Mas, fez ele ter um dos maiores aprendizados da sua vida como investidor, que você ter paciência e segurar suas ações é uma das coisas mais importantes na hora de se investir. Aos 13 anos de idade, o pequeno Warren virou entregador de jornais, ganhando 1 cent a cada jornal que ele entregava. E ele chegava a entregar 500 jornais por dia, chegando a ganhar o mesmo tanto que seu professor. E como ele mesmo disse, como entregador de jornais, ele entregava no período da manhã e no período da tarde. Ele começava a entregar no período da manhã por volta das 6 horas da manhã, como ele mesmo disse que não precisava dar satisfação para ninguém nesse horário. Então ele acabava entregando muitos jornais durante o dia. E com 13 anos, ele teve que fazer a sua primeira declaração de imposto de renda. Mas ele na declaração justificou que seus únicos meios de ganhar dinheiro era a sua bicicleta, que ele precisava para entregar os jornais,
e também o seu relógio, que ele precisava para poder marcar as horas. Com essa justificativa, Warren Buffett teve uma restituição de $35. E com seus 14 anos, em 1944, Warren Buffett chegou aos seus primeiros $1.000, que trazendo valor presente vai dar mais de $16.000, isso com apenas 14 anos. Mas em 1945, o seu pai, Howard Buffett, acabou querendo entrar no mundo político e acabou tendo que se mudar de Omaha. E acabou tendo que se mudar para Washington e levando toda a sua família. Mas o Warren não estava muito feliz por ter que deixar Omaha e acabou ficando meio revoltado, se tornando um adolescente meio problemático. Pois ele não queria largar seus amigos, a sua escola lá de Omaha. Então ficou meio revoltado por conta disso. Mas como o Warren odiava morar em Washington, ele acabou fazendo uma tiração de sarro com seus professores. Ele acabou entrando vendido na AT&T, que era uma empresa que a maioria dos professores compravam para garantir a sua aposentadoria. E Warren Buffett entrou vendido nelas. E para quem não sabe o que é entrar vendido, é quando você compra a ação esperando que ela caia. Então ele estava jogando contra os professores. E como os professores já sabiam em si, Warren ele podia estar fazendo a maior bagunça possível, mas deixava de ser um gênio nos investimentos. Mas se você acha que com todos esses acontecimentos, o Warren Buffett, agora adolescente, deixou o seu espírito empreendedor de lado, você está totalmente errado. Ele ainda continuava vendendo as garrafas de Coca-Cola, continuava vendendo agora bolas de golfe, selos de cartão, continuava vendendo revistas e continuava fazendo bastante dinheiro. Mas ele acabou evoluindo, ele acabou ainda entrando em sociedade com o seu amigo, numa empresa de máquina de pinball. Eles compravam a máquina de pinball, via que estava em bom estado e colocava para ser usado em pontos estratégicos, chegando em ter até 3 pontos. Com o passar do tempo, eles acabaram vendendo essa empresa deles por $1.200, repartindo metade com seu amigo, pois era sociedade. E com 15 anos de idade, Warren Buffett já tinha $2.000. E para você ver que ele pegou esses $2.000 e comprou uma fazenda. Só para você ter noção de quanto valia $2.000 naquela época. E ele contratou um funcionário para que o funcionário pudesse cuidar da fazenda, plantando, fazendo tudo, para que esse dinheiro pudesse garantir a sua faculdade. Isso mesmo, com apenas 15 anos ele já tinha sua faculdade garantida. Mas o Warren não queria muito fazer faculdade. Ele ia fazer faculdade, mas para poder agradar seus pais, pois o Warren Buffett mesmo queria comprar ações e continuar investindo. Com 16 anos, o Warren Buffett terminou a escola. E com isso, ele já tinha $5.000 na conta. Só para você ter noção, isso equivale hoje a mais de R$200.000. E como ele não queria fazer faculdade, ele, como um gênio que ele terminou a faculdade em apenas 3 anos. Sim, 3 anos só. E com isso, ele tentou fazer também, ir para Harvard Business. Mas não deu muito certo, pois as pessoas olharam para a cara dele e falaram: nossa, isso aqui é apenas um novato, tem cara de muito novo ainda. E acabou sendo rejeitado. Mas isso pode ter acabado sendo uma das maiores ensinamentos da sua vida, pois ele acabou tendo que procurar outras faculdades e acabou esbarrando com 2 nomes de 2 investidores famosos que ele leu no livro do escritório de seu pai, com David e Benjamin Graham, da Universidade de Colômbia. E ele acabou mandando uma carta para eles: queridos professores, eu achei que vocês tinham morrido, mas como vocês não morreram, eu queria ir para a Colômbia estudar com vocês. E por incrível que pareça, ele foi aceito. Os professores aceitaram ele na universidade. E como vocês conhecem, Benjamin Graham foi um dos maiores professores de Warren Buffett. Ele acabou sendo o primeiro aluno a tirar A+ com Benjamin Graham, que era um dos professores mais incríveis, que ensinou muito ele sobre valor de empresa, como você realmente saber quanto a empresa vale. Mas, ao final da faculdade, ele acabou pedindo para que o Benjamin Graham contratasse ele, mas o Benjamin Graham negou, pois ele separava a maioria das vagas para os judeus que vinham refugiados e não tinham como se manter. Aos 21 anos, Warren decidiu começar a dar aula, pois já que ele estava em casa e não estava fazendo nada, começou a querer dar aula na Universidade de Omaha. Então, ele acabou vendo que ele tinha muitos problemas em falar em público. Então ele decidiu fazer um curso com um cara que vocês provavelmente já conhecem, que é autor do livro Como Ter Amigos e Influenciar Pessoas. E o Warren Buffett começou a fazer um curso com ele. E ele dava uma recompensa muito boa
para os alunos que tirassem nota boa na semana ou fizessem algo incrível na semana. Ele dava um lápis e todos os alunos que fossem bem iam ganhando esse lápis. Warren, como tinha acabado de estar namorando há pouco tempo, há um ano, ter conhecido a sua esposa, ele numa semana pediu ela em casamento e ela disse sim. Então, Warren acabou ganhando esse lápis nessa semana. Foi um feito muito incrível. Pouco tempo depois, Benjamin Graham chamou Warren Buffett para trabalhar com ele. E eles trabalharam juntos, comprando e analisando ações. Mas com o passar do tempo, Warren Buffett viu que a estratégia de investimento do Benjamin Graham e a dele era um pouco diferente. Enquanto Graham só se preocupava em analisar os valores da empresa e analisar números, Warren Buffett também focava em olhar a administração e os números da empresa. Uma estratégia um pouco diferente da de Benjamin Graham. E assim foi durante 5 anos, até 1956. Warren Buffett foi corretor e fazendo análise de ações. Mas tem entrevista do Warren Buffett falando que a maioria dos seus clientes achavam ele muito jovem, muito burro, e ele realmente achava em si mesmo nessa época, porque ele falou que realmente era muito burro. Mas uma coisa que seus clientes não sabiam é que com 26 anos, Warren Buffett já tinha acumulado 120 mil dólares. Mas com seus 23 e 24 anos, Warren Buffett teve seus 2 primeiros filhos, que chamavam Susan e Howard Buffett. Warren Buffett, como já tinha um capital muito grande para aquela época, pensou em até parar de trabalhar. Mas como ele tinha uma meta muito grande, que era ter 1.000 dólares e até seus 35 anos, ele acabou não parando e decidiu criar uma hold, junto com seus amigos. E a hold teve um capital inicial de 105.100 dólares. E sendo 105 mil dólares apenas seus amigos, que agora eram sócios. E 100 dólares foi o capital dele. Ele investiu apenas 100 dólares. Esse cara era um gênio. Com 100 dólares ele colocou de capital só. E pouco tempo depois, ou alguns anos, a hold começou agora a ter um capital de 7 mil dólares. Sendo agora 1.000 dólares apenas o capital dele. Os 100 dólares dele virou 1.000 dólares. Warren Buffett era um gênio, não tem mais nada o que falar dele. Mas com isso, ele acabou começando a ter uma fama. Começaram realmente a conhecer mais quem era o Warren Buffett e saber quem era ele. Mas, com o passar do tempo, Warren Buffett acabou vendo uma empresa chamada Berkshire Hathaway, que vocês hoje já conhecem o nome dela. Mas, naquela época, era uma empresa focada em têxtil, ou seja, uma empresa que estava à beira da falência. E com isso, a empresa estava querendo vender agora alguns dos seus imóveis para poder pegar o dinheiro e recomprar ações. Então, Warren Buffett, vendo isso, acabou começando a comprar ações da Berkshire, pois eles sabiam que em algum momento eles fariam uma oferta para poder comprar ações dele. Então, como ele disse, realmente isso aconteceu. Ele comprou as ações e tempos depois a Berkshire fez uma oferta para poder comprar ações dele. E o valor ficou da venda de 11 dólares e 50 cents, que foi acordado. Mas quando foi para fazer um acordo para ele poder assinar realmente a venda, acabou que o presidente da empresa quis passar a perna nele, quis passar as ações a 11 dólares e 38 cents. Mas logo no Warren Buffett, que é um gênio, o cara não caiu nessa. Então ele acabou ficando com raiva e começou a comprar ações da Berkshire durante os próximos anos. E foi comprando, até chegar ao ponto dele poder se tornar dono da empresa, ou seja, ser CEO da empresa. E quando ele chegou a esse ponto, ele dominou a empresa e demitiu o presidente da empresa e também os sócios da empresa, os administradores. Mas as pessoas não viam outro motivo de Warren Buffett ter comprado ações da Berkshire para até se tornar dono, a não ser para poder se vingar do presidente que queria passar a perna dele. Mas em 1979, Warren Buffett acabou liquidando todas as suas ações da hold, ou acabando com a hold já. E com isso, veio uma fortuna para ele de 25 milhões de dólares. Com 39 anos, ele já tinha 25 milhões de dólares. E a única ação que ele não liquidou foi as ações da Berkshire, pois ele dividiu entre os sócios da empresa que estavam na hold. Então, agora, Warren Buffett praticamente fez que a sua nova hold é a Berkshire. Ele fez a Berkshire ser a hold dele agora. Então, todo o capital que ele tinha, os 25 mil dólares, ele colocou tudo na Berkshire. E com isso, Warren Buffett agora não tinha outra fonte de renda ou outro investimento que não fosse a Berkshire. Mas ele não ganhava um salário desses milhões que ele tinha investido na Berkshire. Ele ganhava apenas 50 mil dólares por ano, que era um salário de colaborador.
Em uma década, de 1970 a 1980, a carteira da Berkshire rendeu mais de 1000%, enquanto o S&P 500 rendeu apenas próximo de 100%, fazendo assim o Warren Buffett agora ficar conhecido como o Oráculo de Omaha. Em 1980, Buffett já tinha 50 anos e já tinha uma fortuna de 140 milhões de dólares. Mas, com isso também agora, caso ele apenas falasse ou surgisse uma notícia que o Warren Buffett fosse comprar uma ação, a ação já subia 10% num dia, só apenas de ter rumores sobre a compra de uma ação. Mas com toda essa fortuna dele, acabou também surgindo notícias de por que ele não doava essa fortuna, por que ele não começava a distribuir para as pessoas essa fortuna. E a sua mulher também, Susan, começou também a questionar sobre isso. Ela concordava com a notícia que estava saindo, que ele devia começar a doar. Mas o Warren Buffett acreditava que se ele mesmo mantesse esse dinheiro por um longo tempo agora, ele poderia fazer esse dinheiro virar muito mais com o efeito dos juros compostos, pois era o Warren Buffett que estava com esse dinheiro. Mas, ao contrário dos investimentos, o Warren Buffett não tinha uma boa relação nos seus relacionamentos. Muito que quando seus filhos saíram de casa, a sua esposa, Susan, não se sentia tão confortável agora mais, pois Warren Buffett era muito focado nos seus investimentos e acabava não dando muito tempo para os seus filhos e para a sua mulher. E com isso, a sua mulher foi ficando cada vez mais desconfortável, pois ela não sentia que tinha uma identidade própria, pois ela acabou ficando muito conhecida como a esposa do Warren Buffett. Então ela acabou se sentindo cada vez mais desconfortável e acabou querendo sair de lá, pedindo a separação. O Warren Buffett acreditava sobre dinheiro que realmente era uma disputa, que ele realmente tinha que estar o melhor, tinha que ser o cara mais foda que tinha. Ele tinha que ter mais conhecimento, tinha que ter mais sabedoria. Pois tudo que ele fazia estava disponível para todo mundo. Qualquer pessoa podia pegar e utilizar, como fosse os livros que ele lia, os jornais que ele lia, tudo estava disponível. Era só qualquer pessoa que quisesse ir atrás. Então ele disputava muito para poder ser o melhor naquilo que ele estava fazendo e ser o cara que mais tinha conhecimento. Tanto que o Warren Buffett até hoje lê de 5 a 6 horas por dia, todos os dias. Em 1977, a Susan acabou indo embora para São Francisco. Mas ela não só largou o Warren Buffett e falou, fica aí na sua casa. Não, ela foi embora, mas pediu para seus amigos continuar olhando ele, continuar ajudando ele, levando sopa, conversando com ele. Tanto que foi ela mesma que acabou arrumando a sua amiga para o Warren Buffett, que um ano depois já estava morando com ele já. E realmente Susan nunca mais voltou. Por volta da década de 90, com o surgimento das empresas.com, muitas pessoas já diziam que o Warren Buffett tinha acabou o seu brilho. Não tem mais isso de Warren Buffett ser um gênio. Pois a sua carteira estava rendendo praticamente o S&P, sendo que as empresas.com estavam voando, decolando, e o Warren Buffett não tinha nada de empresas.com na sua carteira. Mas como ele mesmo previa, com a grande procura das empresas.com, acabaria surgindo uma bolha e ocasionando futuramente uma crise. E por isso que ele ficou de fora. E dito certo, o que ele previu realmente aconteceu. Teve uma bolha e ocasionando uma crise. Como ele estava de fora, a crise não afetou ele. Ele estava com caixa enorme para depois sair comprando o que ele quisesse, o que tivesse liquidação. E com isso, com essa crise, ele acabou comprando grandes empresas, pois durante as crises ele não saiu do seu papel, que era comprar boas empresas a bons preços. Aos 74 anos, Susan, a sua ex-esposa, foi diagnosticada com câncer. E meses depois, numa viagem com o próprio Warren Buffett e seus amigos, ela acabou falecendo. Em 2006, o Warren Buffett agora fez um testamento, dedicando 37 bilhões de dólares em ações da Berkshire para doação. E a fundação que ele escolheu para doar essa fortuna foi a de seu amigo Bill Gates, que era a fundação Bill e Melinda Gates. E também nesse testamento, ele colocou que iria doar 15% da sua fortuna para as fundações de caridade dos seus filhos e da sua ex-esposa que faleceu. Mas tudo isso só seria liquidado após a sua morte. Pois, como ele mesmo justificou, ele disse que até a sua morte não gastaria mais de 1% de toda a sua fortuna, que hoje, nesse momento, já representa mais de 100 bilhões de dólares. Então, 1% daria mais de 1 bilhão de dólares. E em 2006, Warren Buffett também se casa com a sua atual esposa, que está morando com ele, que mora até hoje. E também, com todas essas doações que ele
deixou após sua morte e as que ele já fez tornam ele como a pessoa que mais doou na história. Em 2008, com toda a sua fortuna, Warren Buffett se tornou o homem mais rico do mundo. E hoje, em 2021, ele já não é mais, mas ele ainda está nos tops de pessoas mais ricas. E hoje já tem a sua fortuna em mais de 100 bilhões de dólares. E essa foi toda a trajetória de Warren Buffett até chegar a esse momento. E passando por grandes crises, grandes momentos, Warren Buffett nunca parou e chegou até hoje fazendo todo esse nome que todo mundo conhece. Quando você vai falar de investimento, Warren Buffett é uma das primeiras pessoas a você vir na mente no momento. E esse foi algumas passagens da vida do Warren Buffett, alguns acontecimentos que ele passou. E eu garanto, leia livros dele, leia pesquisas dele. Ele foi um cara fora da curva. E se você aprender com ele hoje, eu te garanto que os seus resultados serão muito melhor. Pô, é Warren Buffett. E eu sou o Caio Eduardo e esse é o Garoto Investidor.